Bom, boa noite, graça e paz. Meu nome é André, sou aluno do 4º período do Carisma, turma de segunda e quarta-feira, e esse é o meu lab. Eu gostaria de apresentar um tema que é: que tipo de filho estamos sendo para Deus, ou melhor, que tipo de filho ser para Deus? Eu estava bem seguro, confesso a vocês, com relação a esse tema. A gente ainda fica se perguntando, será que é de Deus, será que não é de Deus? Mas a irmã aqui acabou me dando confirmação. A irmã anterior que pegou, a Amélia, obrigado. Acabou me dando confirmação aqui. Bom, queria convidar os irmãos a abrir em Romanos 8, versículos 15 a 19. Eu vou ler aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Bom, sabemos que recebemos o Espírito Santo, que somos nova criatura, que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Sabemos também que a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos que são filhos de Deus. Mas, se sabemos tanto dessas verdades em nós, por que muitas vezes nós não conseguimos nos manifestar como filhos de Deus, né? No nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa família, no nosso casamento? Por que isso acontece? Por que muitas vezes não conseguimos manifestar a glória de Deus, manifestar que somos filhos de Deus? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa saber, precisa descobrir que tipo de filho de Deus nós estamos sendo. E eu gostaria de falar para vocês dois tipos de filhos que nós não devemos ser antes de entrar naquele filho que nós devemos ser. Bom, o primeiro filho é o filho desatento. E eu vou ler o livro de Lucas aqui, capítulo 15, versículos 11 a 32. Vou ler rapidamente. Na verdade, não vou ler, vou só me referir a ele, perdão. Todos conhecemos essa parábola, é a parábola do filho pródigo, né? Todos sabemos de um homem que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede a antecipação da parte dele da herança, né? E aí ele vai para uma terra distante e acaba gastando todos os bens, todo o patrimônio que o pai lhe passou, e se arrepende e volta, né? Volta arrependido, e o pai o recebe, né, com um abraço, né, vai até o encontro dele, o recebe com um abraço, com um beijo de amor, lhe dá novas vestes, coloca um anel no teu dedo e uma nova sandália. Bom, aqui não tem nenhum filho pródigo, né? Aqui, graças a Deus, todo mundo é salvo, ninguém é desviado, está todo mundo andando conforme a palavra de Deus, né? Bom, creio, né? Ninguém disse amém, vou crer que, né? Tá bom. Mas, enfim, o que isso então tem a ver com a gente, né? E é aqui que eu me faço essa pergunta, né? Aqui ninguém é desviado, mas eu pergunto assim: aonde que estava esse filho pródigo, né? Gastando os bens, gastando o patrimônio do pai? Porque, reparem, a Bíblia não fala onde ele esteve. A Bíblia só diz que ele foi para um lugar distante. Mas a Bíblia também não diz, porque não é importante saber o que ele fez, onde ele estava, não é importante julgar o que ele passou.
É importante que nós estejamos, assim como o pai dele, aptos, dispostos a recebermos ele de braços abertos, com amor, sem julgar, né? Apresentar ele a Jesus, a Deus, a um novo caminho, onde ele vai ser despido de toda essa veste do pecado, vai receber novas vestes, vai receber um anel no dedo de identidade, de autoridade de filho, vai receber novas sandálias para que ele possa suportar o id dele, para que ele possa entender o caminho dele e cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Mas aí me veio uma outra pergunta estudando esse texto. Aonde que estava a igreja? Né? Onde que muitas vezes a igreja se encontra quando a gente se depara com esses filhos pródigos, com esses desviados que a gente chama? Bom, eu sirvo no Ministério Novos Começos, antigo Ministério de Consolidação, o que me deu a oportunidade de perceber que muitos daqueles que chegam para nós não são novos começos, propriamente dito. São pessoas, na sua maioria, desviadas. São pessoas, na sua maioria, que já tiveram um encontro com Jesus, viveram grandes experiências com Ele, mas que por algum motivo se desviaram dos caminhos. E aí eu pergunto, onde estávamos nós? Onde estávamos nós que não notamos a ausência desse irmão nos bancos do lado da nossa igreja? Onde estávamos nós que não notamos a ausência desse irmão no nosso GC, na nossa célula, seja de qual igreja você nas obras sociais da igreja? Onde estávamos nós? Em Lucas 15, 16, diz que o filho pródigo desejava encher o seu estômago, mas nenhum homem lhe dava de comer. Bom, percebam que esses homens, dos quais o filho pródigo se juntou, se uniu, e que não lhe davam de comer, eram homens do mundo, eram pessoas do mundo que não lhe davam de comer. Será que nós, como igreja, também não estamos como esses homens, que não estamos levando algo de comer, não estamos levando a palavra de Deus, o alimento, o maná do céu para essas pessoas que precisam tanto encher os seus estômagos, encher o seu espírito da palavra, da verdade de Deus? Será que nós, como igrejas, estamos atentos ou estamos despreparados para receber esse tipo de pessoa e para dar o alimento que elas tanto precisam, que é a palavra de Deus? Por anos a igreja, nós sabemos, né, os pastores da casa falam muito isso, por anos a igreja passou julgando, rotulando e afastando aquelas pessoas sem oferecer ajuda, sem estender as mãos, nos trancando num muro da igreja, numa redoma, e não vimos o próximo. Por isso que o pecado avançou tanto, por isso que Satanás avançou tanto nas suas obras, e hoje, graças a Deus, temos igrejas como a Lagoinha de Niterói e tantas outras que fazem um caminho inverso, né, que aproximam o homem de Deus. Bom, o outro filho que eu queria apresentar a vocês é o filho morno, né? Em Lucas 15, 31, o pai diz ao filho mais velho, ainda dessa parábola do filho pródigo, que tudo já é dele. O filho morno é aquele que fala para o pai, estou servindo a você há tantos anos, estou servindo, faço tudo que é de acordo com a tua palavra, de acordo com os seus preceitos, mas você não olha para mim. A palavra em Apocalipse, né, Apocalipse 3, 15 a 16, ela diz que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, percebam que essa situação era do filho mais velho, que ele estava morno, e assim talvez seja a situação de alguns aqui. Como irmãos mais velhos, alguns ainda sentem inveja ou ciúme dos irmãos mais novos que fluem nos dons, que são reconhecidos, que chegam e que já ocupam lugares altos em ministérios. E temos também o filho convicto, né? O filho convicto é aquele que se dedica a uma vida de relacionamento com Deus, a uma vida de oração, a uma vida de jejum, a uma vida de leitura da palavra. Ele é o próprio filho a quem Deus disse, esse é o meu filho amado, com quem eu me comprazo, com quem eu tenho prazer. E essa é a imagem melhor que a gente pode ficar, de Jesus Cristo. Jesus
Era uma pessoa que orava dia e de noite. Hebreus 5:7 fala: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Bom, o que eu quero deixar aqui é essa reflexão. Devemos ser filhos que temos relacionamento com Deus. O que um pai quer é se relacionar conosco. Desde Gênesis foi assim. E Deus se remete toda hora à nossa criação, à obra originária. Só queria pedir licença, você que já encerrou, só para falar uma coisinha pessoal, dar um testemunho. Bom, meu pai, toda vez que eu saía para trabalhar, por diversas vezes, ele se levantava mais cedo e ficava no sofá me aguardando. E ou ele tinha uma conversa, ou ele tinha um recorte de jornal, uma matéria que ele leu, que achou interessante, que ele queria me passar, conversar comigo. Por diversas vezes eu ignorei. Na verdade, diversas não, todas as vezes eu ignorei. Seja por compromissos de trabalho, estágio, o que quer que fosse. Bom, desde o dia 4 de janeiro de 2015, eu não tenho mais a oportunidade de me relacionar com ele, né? E fica a pergunta, até quando a gente vai postergar esse nosso relacionamento com o nosso Pai? Bom, eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos.